Evangelho de Marcos, capítulo 10. Casamento e separação. Partindo dali foi Jesus para a região da Judeia e para o outro lado do Jordão. E outra vez grande multidão chegou-se a ele. E como era seu costume, passou a ensinar as pessoas ali reunidas. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, para colocá-lo à prova, questionaram: é permitido ao homem separar-se da sua esposa? Inquiriu-lhes Jesus: o que lhes ordenou Moisés? E eles replicaram: Moisés permitiu que o homem desse à sua mulher uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Esclareceu-lhes Jesus: Moisés vos deixou escrita essa lei, por causa da dureza dos vossos corações. Entretanto, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Dessa forma, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu não o separa o ser humano. Mais tarde, quando estavam em casa, uma vez mais, os discípulos indagaram Jesus sobre o mesmo assunto. Então ele lhes explicou: todo homem que se separar de sua mulher e se unir a outra, estará cometendo adultério contra a sua esposa. Da mesma maneira, se uma mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará igualmente caindo em adultério. Jesus abençoou as crianças. E aconteceu que as pessoas traziam crianças para que Jesus lhe impusesse a mão, mas os discípulos repreendiam o povo. Todavia, quando Jesus notou o que se passava, ficou indignado e lhes advertiu: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, pois deles é o reino de Deus. Com toda certeza vos asseguro, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais terá acesso a ele. Em seguida, abraçou as crianças, impôs-lhes as mãos e as abençoou. O homem que deseja possuir tudo. E colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, indagou-lhe: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e tua mãe. Ao que o homem declarou: mestre, tudo isso tenho obedecido desde minha adolescência. Então Jesus o olhou com compaixão e lhe revelou: contudo, te falta algo mais importante. Vai, vende tudo o que tens, entrega-o aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Com Deus, tudo é possível. Então Jesus, observando ao redor, declarou aos seus discípulos: quão difícil é para aqueles que possuem muitos bens ingressar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos diante de tais palavras. No entanto, Jesus insistiu em lhes afirmar: filhos, entrar no reino de Deus é de fato muito difícil. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram muito assustados e comentavam uns com os outros: sendo assim, quem conseguirá se salvar? E Jesus, fixando neles o olhar, lhes revelou: para o homem isso é impossível, todavia não para o Senhor, pois para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a declarar para Jesus: eis que nós tudo abandonamos para te seguir. Garantiu-lhes Jesus: com toda certeza eu vos asseguro que ninguém aqui tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e bens por causa de mim e do Evangelho, que não receba já no presente, com vezes mais, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, e com eles perseguições, mas no mundo futuro a vida eterna. Todavia, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Jesus outra vez prediz sua paixão. E sucedeu que estavam no caminho, subindo para Jerusalém. Jesus à frente os conduzia. Os discípulos estavam admirados, enquanto os demais seguidores sentiam medo. Uma vez mais ele reuniu à parte os 12 e partilhou o que lhe aconteceria. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele. Lhe cuspirão, torturarão e finalmente o matarão. Contudo, após 3 dias ele ressuscitará. No reino, o servo é o mais poderoso. Foi então que Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram mais perto dele e lhe solicitaram: mestre, desejamos que nos concedas o que vamos te pedir. E lhes indagou Jesus: que queres que eu vos faça? Ao que rogaram: permita-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda.
Ponderou-lhes Jesus: Não sabeis o que estáis pedindo. Podeis vós beber do cálice que eu vou beber? E ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, replicaram eles. Então Jesus lhes revelou: Sim, bebereis o cálice que eu bebo, e de fato recebereis o batismo que eu sou batizado. Todavia, o assentar à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Assim que os outros 10 ouviram esse assunto, ficaram indignados contra Tiago e João. Jesus, por sua vez, os convocou e orientou: Sabeis que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Contudo, não é assim que ocorre entre vós. Ao contrário, quem desejar tornar-se importante entre vós deverá ser servo. E quem ambicionar ser o primeiro entre vós, que se disponha a ser o escravo de todos. Porquanto, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A cura do cego Bartimeu. Chegaram, pois, a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: Chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se de pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: Vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Bom, eu gostei muito dessa tradução na parte que fala do jovem rico. E no final, Jesus fala quanto é difícil um rico entrar no reino de Deus. Mas depois ele fala: de fato, é muito difícil entrar no reino de Deus. E essa foi a forma mais clara que eu já vi em alguma versão. Porque muitas pessoas têm uma falsa ideia de que seja fácil, será tudo em amor, é só bênção atrás de bênçãos. Mas a verdade não é essa, a verdade é que é muito difícil. Então eu gostei dessa tradução que enfatiza, de fato, é muito difícil. E depois disso, Jesus fala com seus discípulos: para o homem, para o ser humano, é impossível ele ser salvo. Mas para Deus nada é impossível. Por quê? Porque por nós não tem chance de salvação. Nós só somos salvos por Jesus, pelo sacrifício de Jesus, quando Jesus se coloca à nossa frente. Porque se tirar Jesus da nossa frente, nós não temos salvação. Porque, de fato, nós, seres humanos, não temos possibilidade. Nós só somos capazes por Cristo. E é muito importante que nós entendamos isso, o tanto que é difícil e que nós não merecemos e não temos condições nenhuma de sermos salvos. Precisamos refletir e nunca esquecer disso. Senhor Deus, querido Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te agradecemos por esse devocional e nós te agradecemos por Jesus, pelo sacrifício feito por nós na cruz. Nós te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te agradecemos porque nós conseguimos entrar no reino dos céus mediante a Ti, mediante ao Seu sacrifício. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, te glorificamos porque o Senhor é digno, muito digno. Como está escrito em Apocalipse, aquele que é digno de abrir o livro e desatar os selos, o Senhor é digno, sim, porque o Senhor salvou toda uma humanidade. O Senhor foi resposta para toda uma humanidade. Nós somos gratos, Deus. Nós somos gratos, Jesus, por Ti. Nesse dia nós estamos com os nossos corações agradecidos, voltados ao Teu sacrifício, à Tua bondade sobre as nossas vidas. Te louvamos, Jesus. Te engrandecemos, Jesus. A Ti todo joelho se dobrará e toda língua confessará, porque só o Senhor é capaz. É só em Ti que podemos alguma coisa. Obrigado, Senhor. Amém.